sou a Daniele, tenho 41 anos, sou técnica contábil, hoje eu trabalho com RH, né, especificamente. Sou mãe do Samuel e da Laura, Samuel com 10, a Laura com 7. Nega, obrigada. Imagina. Sua disponibilidade. Sabemos o quanto a vida da mãe é difícil, com 2 ainda mais ainda, que trabalha fora mais ainda. Então, Né? Vai aumentando os graus. aí vai tendo, né, as exigências. Obrigada. E Imagina. vamos lá. Primeiro se apresente. Quem é você? Mãe de quem? Eu sou a Daniele, tenho 41 anos, sou técnica contábil, hoje eu trabalho com RH, né, especificamente. Sou mãe do Samuel e da Laura, Samuel com 10, a Laura com 7. Isso aí. E é isso. Quando que surgiu o clique da maternidade? Você sempre sonhou em ser mãe? Como que isso aconteceu assim para você, a maternidade? Como ela começou a se desenvolver? Eu sempre quis, né? Desde antes de casar, eu já imaginava tendo pelo menos um, né? Sempre quis ter um e era um menino, né? Não tem como esconder assim que eu sempre quis ter um menino. E quando a gente casou, logo no início, nós já queríamos, né, ter um. Você Daí, casou com com o quantos tempo, anos? casei com 22. Então, com 22 anos, você casou, estou pronto, quero ter um filho. Casei, passou um tempo, acho que um ano, a gente já decidiu que queria ter um filho, queria ter um neném, estava na hora de ter um neném. Os dois Foi quando a gente queriam. começou. Isso, os dois, sempre quisemos. Nós dois queríamos um bebê, logo no início. Daí foi Como quando a que gente era, começou. só para a gente se situar, como que era a sua vida antes, assim, quando vocês se casaram, assim, no geral, assim, só para a gente fazer um antes e um depois, por dessa data. Nós trabalhávamos, né? E era só nós dois, era bem mais fácil, morava no interior, né? Então era tudo bem mais fácil, né? Porque era só nós dois, não tinha nenhuma preocupação além de nós dois, né? Uhum. E não, aquela facilidade da vida, né? Que a gente se vira sendo só nós dois. Se você quiser ir, você vai em qualquer lugar a hora que você quer, esse tipo de coisa, né? Tudo, compra o que quer, come o que quer, a hora que quer, faz o que quer, né? Não tem horário para nada. Mais ou menos isso. Tá, aí vocês decidiram, um ano depois, né, casou, queremos ter um filho. E aí, qual foi esse processo? Eu já sei de tudo, claro, mas as pessoas não sabem, então. Daí começou o processo de tentar a engravidar, né? Que eu achei que ia ser logo de início, mas foram meses e de meses passaram-se anos, né? Que eu não consegui engravidar e a gente não descobriu o porquê. Eu vim embora para São Paulo, saí do interior. Daí começaram todos os processos de investigar o porquê não engravidar, né? Não engravidar. E começou quanto tempo depois que você começou, porque a gente começa a tentar naturalmente, aí chega uma hora que fala, não, peraí, a gente precisa descobrir qual é o problema. Qual foi esse período, assim? Quanto tempo que você acha que foi, assim, mais ou menos? A princípio, o médico, né, orientava um ano, era normal esperar, né, tentando naturalmente, foi o que a gente fez, né, depois de um ano e acho que um ano e meio foi quando começou a querer se investigar o porquê, né, da demora, porque nós éramos saudáveis, né, não tinha nada e não engravidava. Daí começou a correr atrás do sonho, né, de ser mãe. E é aquele sonho que não tem preço, né, que a gente corre mesmo atrás para conquistar. E foi quando a gente começou, daí começamos atrás de médicos e médicos, né? Um ou outro, onde indicava, a gente ia e o negócio não fluía, não ia. Não Não fechamos, tinha até um não fechamos um diagnóstico, né? diagnóstico. Ninguém achava, né? Não, ó, você tem um Não, problema X, ou você tem não, endometriose, não. não tinha, né? Não, a princípio nós não fechamos um diagnóstico, né? Nenhum médico descobriu, não tinha assim, aparentemente um problema, né? Foram 7 anos o processo, né? Até chegar na gravidez, foram 7 anos, mas não conseguimos fechar um diagnóstico.
Nós só fomos, assim, mais ou menos entender o porquê quando nós não queríamos mais ter filhos. Daí foi quando nós descobrimos o porquê não ter. Mas Não isso foi tinha. depois que as crianças nasceram. Já nasceram. Depois, quando eles já tinham as crianças, foi quando nós descobrimos que o porquê a gente não, porque não engravidava. E por quê? Porque o Júnior tinha um problema, né? E quando ele foi fazer a vasectomia que se descobriu esse problema. Ah, entendi. Então foram Ele teria 7 anos esse período que que... vocês ficaram tentando e buscando, porque é uma coisa muito interessante, né? É assim, eu vejo muita gente falando que a gente é sempre focado na mulher, né? Isso, é isso que eu ia falar. Geralmente se investiga a mulher, né? Então a mulher tem algum problema. Então a gente sempre ia até pelo médico não descobrir, e como eu acho que na época também a gente não se atentava a isso, né? Quando foi pedido, que daí ia começar a investigação nele, eu engravidei. Então fala para mim isso daí, conta tudo, Dani, conta tudo. Então, daí quando eu fiz todos os exames, não tinha nada, tinha um probleminha ou outro, né? A questão da diabetes, né? Que eu sou diabética, mas não era uma coisa assim que impediria, né? Seria uma gestação de risco, mas não, isso não poderia me impedir de engravidar, Uhum. né? Mas quando a gente chegou no processo que o médico falou, não, então agora vamos começar a investigar, então, que foi quando nós pegamos um médico mesmo, né? Vamos fechar com esse, vamos fazer o tratamento com ele, que o médico falou, não, então agora vamos investigar o seu marido. Daí, quando foi no processo para começar a investigar ele, eu descobri que eu estava grávida. Daí, eu já estava com 3 meses de gestação. Conta pra gente aquele processo que você foi no médico para, se você quiser, né, claro. Você foi e ele falou que você não podia, pronto, e acabou, e até você já estava grávida. Então, daí foi quando a gente entrou uma fila, né, que tinha a gente entrou numa fila, ele fazia as inscrições, entrava numa fila para uma faculdade, né, para estudo, né? Foi quando nós entramos na fila e fomos, e deram 2.000 inscrições nessa fila, né? Eram 2.000 inscrições por ano, eles recebiam, e dessas 2.000, eles separavam 200 casais por ano. E dessas 200 casais, nós fomos separados para a entrevista. Quando nós passamos na entrevista, e o médico olhou todo o meu diagnóstico, todos os meus exames, ele falou que eu não tinha condições de engravidar. Ele falou Mesmo que sem eu não diagnóstico. Interessante tinha isso. isso. Ele só olhou pelo peso, pela diabetes, e falou que eu não tinha saúde para ter uma gestação. Ele falou para mim que gestação não era, eu não podia pensar nisso, que eu tinha que pensar de outras maneiras para poder preencher esse vazio, que a gente tinha que pensar de um, sei lá, até sugerir um animalzinho, né, de estimação. Aí a Então a gente gente entra naquela saiu. coisa dos médicos super legais, gentis, Sim, né? Com não, foi valor um negócio humano, assim, é que eu empáticos. tô resumindo e tô contando hoje porque eu consigo contar dando risada, né? Mas na época foi uma coisa muito triste, né? Porque você ouvir isso de um médico que trabalha com isso, né? Que ele é especializado no assunto, mandar você procurar uma outra maneira de preencher o vazio, que você não tem saúde para ter uma gestação, né? Hoje é engraçado, porque, né? Hoje eu já, né? Mas Tenho os na meus, época foi doloroso, muito doloroso. foi muito, o processo foi bem psicológico, né? E quando ele falou isso, eu já estava grávida, né? E eu não sabia. Porque como eu passava, assim, um período sem ter, né, sem menstruar, sem nada, então para mim era normal, eu só estava mais um processo de não estar grávida, né? Com sintomas, mas não estando grávida, né? Você Daí acha foi que foi quando um pouco, tipo, uma coisa, um pouco de negação, no sentido assim, ah, não vou nem tentar porque eu já sofri tanto de fazer teste e não der certo, que, tipo, nem quero fazer mais teste. Ah, eu tô sentindo, eu tô com sintomas, mas nem vou me pegar nisso. Quando eu comprei o teste para fazer, eu falei, né, para o Júnior, falei assim, só vai ser mais um negativo. O que, que é mais um negativo para quem já teve, né, 7 anos negativo, né, de testes negativos? Porque
quando a médica me perguntou, né, se eu já tinha engravidado, eu falei para ela, eu nunca engravidei nem para perder. Eu falei para ela, né? Eu falei, eu nunca nem cheguei a engravidar nem para abortar. Então, isso eu guardo muito comigo, né? Porque realmente eu não consegui engravidar. Então, quando eu peguei o teste que eu fiz, eu já falei para o ginásio, vai ser só mais um negativo, né? 7 anos de negativo, eu já estava calejada, nem chorava mais, né? Quando eu pegava o teste negativo, nem chorava, nem sentia mais, porque 7 anos, né? Já tinha passado, estava calejada já. Mas daí, quando eu peguei o teste, fiz e deu positivo, daí eu me assustei, né? Falei, opa, tá errado. Tá, e aí, o que aconteceu desse momento? Pegou o teste? Fez o teste, a gente ficou, eu fui desacreditada, né? Fazer o teste, fui fazer, assim, por fazer, né? Porque assim, quando eu fiz que deu um positivo, eu não sabia o que eu fazia. Eu chamava, gritava, ele falava, deu positivo. Ele, como assim? Eu falei, deu positivo. Ele falou, não, vou comprar mais um teste. Daí volta na farmácia, o farmacêutico, não, deu positivo, deu positivo. Daí a gente partiu para, como já era à noite, eu parti para outro dia para fazer o teste de sangue, né? Que daí era o que Vai deu ter positivo. certeza mesmo, né? Absoluta para poder falar que eu estava grávida. E daí já tinha passado até, estava terminando o primeiro trimestre, né? Eu já tinha passado da parte maior risco, né? Mesmo sendo uma gestação de risco, eu já tinha passado pelo maior risco sem saber, né? Porque a gestação foi risco pela diabetes, né? Mas aquela fase que você poderia pensar, né, numa perda, que é o que todo mundo fala, não avisa ninguém antes dos 3 meses e tal, para você Já tinha dado. passado, já. Eu nem consegui fazer os primeiros exames, né? Foi tudo assim muito rápido, porque daí eu tive que internar, né? E não muito precisava rápido. nem ficar quieta, né? Pô, 7 anos de espera, eu não vou ficar quieta. Eu já não ia aguentar mesmo, né? Para ficar quieta, para esperar para contar. E depois, como eu já tinha passado o primeiro trimestre, quase terminando o primeiro trimestre, então eu já acho que foi. Acho não, né? Deus é tão perfeito, né? Que quando ele fez, ele já falou assim: eu vou já dar logo para descobrir com uns 3 meses, porque a ansiedade não vai aguentar, né? Porque Já a família vou dar o toda era o serviço primeiro completo. neto. Era o primeiro neto, né? Então todo mundo esperava isso, né? Meu pai, meus pais, meu sogro, minha sogra, né? Os irmãos, as cunhadas, todo mundo esperava, né? Todo mundo queria o neném. Desejava, né? Tá todo mundo desejando, né? Era o primeiro. E aí, como foi essa gestação? Foi tranquila. A gestação de Samuel, mesmo tendo todos os problemas, né? Com a diabetes, todos os cuidados, da insulina, tudo, né? Porque quando a gente engravida na base da insulina, né? Não é mais remédio via oral, é aquele controle de destro, tem que ser tudo uma coisa muito bem regulada. Consegui manter a gestação dele muito bem mesmo até o final, né? Ele nasceu E eu com lembro que você 9 tinha meses. uma médica muito boa, né, Dani? Tinha Uma a médica gente tinha. muito bacana, assim, que ela tinha um controle bem bacana, ela tinha, né, um Sim, toda, acompanhamento bem toda a legal. equipe médica, né, deles, porque era uma equipe que cuidava, né, médicos, endócrinos, tudo, né, era todo mundo ligado a isso, né, uma equipe mesmo. E foi bem legal, foi bem bacana, né, eu consegui controlar bem, ele foi até o final, ele nasceu quase 38, ele estava com 38 semanas, né. O Benjamin Foi, não nasceu de 38 semanas fechada. então, a Laura também não. Ele nasceu de. A Laura, a Laura nasceu de 35, a Laura é prematura. Então, o Benjamin nasceu. E eu não tive, né, diabetes gestacional, nada, mas ele nasceu com 37,5. O Samuel não, ele chegou nas 38 semanas, né? E até foi programado o parto dele, tudo, porque eu tive uma infecção de urina, aí eu tive e foi bem programado. Então eu tinha que fazer o parto dele, mas ele já estava com 38 semanas, né? Então. E que foi também programado a questão da cesariana, tudo por conta do risco, tudo não tinha nem como Sim. pensar em levar para um parto normal, nem nada disso, por Não, conta ele de já já era estava uma bem gravidez. grande, né? Porque ele nasceu com 4,1 kg, 52 centímetros, ele estava bem grande, né? Então a médica já não ia arriscar mesmo, e como eu já estava com infecção de urina, eu teria que fazer o parto o mais rápido possível, porque uma infecção na gestação na gestação diabética não é legal para o bebê, né?
Então, para não correr o risco nenhum, ela já marcou, falou, não, vamos marcar. Eu saí da consulta na sexta, já marcado o parto para segunda. Né? Então, foi bem rápido, assim, o dele foi bem... Mas eu já estava esperando, né? E Ir para o foram parto. 9 meses de felicidade, assim, né? Porque você estava Pura alegria, né? Tudo... extasiada por conta, né, Ah, do sim, presente de 7 anos. Tudo era a gestação, era o bebê, né? E tudo, a gente fazia tudo o que podia, né? Para que ele nascesse bem, né? Porque era o que a gente esperava, né? Era um sonho, né? Diferente da gestação da Laura, né? Que A já gente foi vai mais. chegar nisso daí. Tá, Samuel nasceu, foi lá o parto dele. Como que foi o parto? Foi tranquilo, foi um parto programado. Eu fui para a mesa, né, da cirurgia, tudo tranquilo. O médico tirou ele bem tranquilo mesmo. Foi aquela emoção, aquele negócio do momento, né? Trazer o bebê, a gente ver, cheirar. O neném ele ficou ali com a gente ali, né? Não levaram ele assim que a gente nasceu, assim que ele nasceu, ele ficou ali comigo, né? Foi todo aquele momento, a gente babando, tirando Não foi foto. nenhum susto dele estar com 4 quilos que você já Não, sabia? graças a Deus ele nasceu, não precisou, né, de nada. Foi tudo bem legal mesmo, aquele negócio do primeiro filho, do parto, todo mundo fica feliz, sair pulando, gritando, né? Foi bem A legal. maternidade lotada, todo mundo. Sim, o pai, mãe, né? Todo mundo lá, minhas tias, todo mundo esperando. O Júnior saiu gritando no corredor que tinha nascido, que ele era lindo, Ai, tirando foto. dá uma emoção só de lembrar, assim, o coração fica assim, Dá eu um começo a lembrar, me negocinho, dá uma né? emoção. Dá um negócio mesmo, a gente revive o momento, né? Foi bem, bem emocionante mesmo, bem legal, bem tranquilo, bem, bem de filme. Chegou a parte da criança aí para casa. E agora? Então, a parte da criança ir para casa, e agora? E agora que eu Eu queria já voltar para pergunto a rindo, porque isso é igual, esse sentido, né? É igual para é a hora do desespero, né? Aquela coisa é, maravilhosa, linda e perfeita da maternidade. Aí agora, peraí, eu tenho como que eu vou lidar com isso? até porque na maternidade ele nem ficava comigo, né? Eles levavam ele. Então ele mamava, ia lá para o berçário e só voltava no outro dia. Então eu não tinha nem Você aquele negócio, eu dormia. dormia. Eu dormia, monitorava ele pela câmera, estava tudo certo. Né? Quando chegou a hora da alta de ir embora para casa, eu queria voltar para a maternidade. Não Queria dá para voltar levar para enfermeiro junto. Na verdade, eu queria devolver ele para o médico que falou que eu não ia engravidar. Eu não sei se isso é pecado, mas eu queria devolver ele, Quem nunca sentiu? Quem nunca? Quem nunca? né? Daí foi quando começa os perrengues, né, da maternidade. Que eu falo que a maternidade é padecer no paraíso, até hoje eu estou só padecendo, procurando paraíso. Eu uso muito essa frase, né, com as mães, né? Porque assim, é o amor mais lindo e perfeito do mundo, né? Que é o paraíso, e o padecer, que é o que a gente lida diariamente, né? Eu falava para o Júnior, estou procurando paraíso até hoje, que eu não achei, eu só estou padecendo. Ô, nega, fala pra mim, olha, eu chamando você publicamente de um apelido nosso. Né? Quais foram as Agora vão maiores descobrir que eu dificuldades? sou nega. Todo mundo tá vendo que você é nega, né? Né? Ô, Dani, fala pra mim assim, o que que você achou de mais dificultoso depois do nascimento? Qual foram as maiores dificuldades? Para mim foi a amamentação. Eu achei assim, todo mundo, né, romantiza, né? Foi a parte que eu mais sofri, foi a parte que eu mais me negava a amamentar. No entanto, amamentei, né? Amamentei pouco, porque como ele nasceu muito grande, eu já precisava de complemento, né? Porque ele Ele nasceu precisava demais, né? macrosômico, né? Então, eu já saí da maternidade com prescrição de complemento, né? No caso dele. Mas eu ainda mesmo assim, o médico mandava, né, dar amamentar e dar a mamadeira. Mas na hora de amamentar, eu sofri. Sofri muito, Uhum. tudo que teve de rachar, de doer, de sangrar, eu tive tudo, de empedrar, tudo eu tive. Então eu Quanto sofri tempo que muito. você insistiu? Para ele mamar, ele mamou até os 4 meses, né? Assim, ele Olha, mamou porque
ele ainda foi, daí foi para a escolinha, né? Eu não tinha outra E alternativa. você Daí, como talvez ele... você teria insistido mais se ele não tivesse para a escolinha. Pode ser, porque é uma coisa tão louca, né? Que você, assim, você se nega, né? Porque é um processo muito dolorido, e ao mesmo tempo você sofre se não consegue. E você que se culpa. Isso. Se você fala assim, não, você não pode simplesmente dizer assim, não quero. É, Porque você vai se culpar, não, que mãe, eu não sou uma mãe boa. Que mãe é essa que se nega a dar o peito pro filho? Não, todo mundo diz que a amamentação é maravilhosa, a mãe tem que fazer, então a gente se culpa nesse processo. sim, eu não cheguei na parte tranquila da amamentação, né? Porque todo mundo fala, mas é tranquilo. Eu não achei nenhuma parte tranquila. Eu, assim, eu acho que é um pouco de instinto, né? Porque a gente procura, eu não tem receita, né? Porque o Samuel, ele mamava invertido. Então, ele mamava com a cabeça aqui e os pés para trás. E eu descobri isso sozinha, né? Você com o seu próprio filho. Eu costumo dizer que é a parte que a gente... não é nem aprender, é instinto mesmo, eu acho, entendeu? É de você conhece o seu filho, porque assim, a sua mãe teve uma experiência com os filhos dela. Todas as pessoas ao seu redor teve experiência com os filhos deles. E E você vai eu, descobrir como é com o seu filho. então, mas foi logo no início, foi logo na primeira mamada, porque quando a enfermeira entrou no quarto, ela falou para mim: quem te ensinou a inverter o neném? Eu falei: ninguém. Eu falei: foi uma maneira que eu achei mais fácil de dar mamar. Uhum. Ela falou: nossa, parabéns. E eu não tinha mesmo, nunca tinha visto, foi a maneira que eu encontrei naquele momento de saciar Sim. a fome dele, né? E foi o que a gente E conseguiu eu, fazer. e eu vejo um monte de mulher que assim que insiste. Elas não param, tipo assim, ó, não tá dando certo, já parou logo no primeiro mês. Insiste, vai 2, 4, 6 meses ainda tentando amamentar, mesmo Eu, sofrendo. no meu caso, como ele já mamava, como ele já era na mamadeira, eu não precisava nem me preocupar, porque fome Uhum. ele não estava passando. Era mais a sensação de amamentar mesmo, né? Não era nem. E eu podia ter parado, né? Podia não ter insistido, porque ele já saiu prescrito do médico, do hospital né, com leite. Então, foi por insistência mesmo, por Seu ser mãe. mesmo, foi seu mesmo, querer viver isso, né? Viver a Eu acho que amamentação, a muito. maternidade completa, né? Isso, pelo menos experimentar, né? Então ele foi até os 4 meses, ele mamava peito e mamadeira, e mamava mesmo, porque o bichinho era E você trabalhava, né, antes, né? Eu até trabalhar. esqueci de falar, de a gente se situar um pouquinho antes você trabalhou até o finalzinho, praticamente um mês antes, né? Do Até Samuel 15 dias, nascer. até 15 uma dias. semana antes dele Uma nascer. semana. Eu trabalhei Uhum. uma semana antes dele nascer, porque daí já não podia mais, porque eu já estava com a barriga muito grande, e eu subi escada, desci escada, a médica resolveu me afastar, porque eu também já estava com infecção de urina, ela achou que era melhor eu ficar mais... E nem fiquei na minha casa, né? Fiquei na casa da minha tia, que era mais perto do hospital do que aqui onde eu estava, né? Qualquer emergência era mais fácil de correr. E aí você voltou a trabalhar com o Samuel, ele não tinha nem 4 meses, né? Não, eu voltei, eu levava ele comigo, né, para o escritório e fazia o que eu tinha que fazer, e ele no bebê conforto. E daí, quando ele completou os 4 meses, que ele foi para a escolinha, né? Daí já teve que ir, porque eu tinha que trabalhar, fazer o quê? E como foi isso? Com 4 meses, você deixar o seu bebezinho, porque aí vamos novamente situar, né? É que eu sei a história, né? Então eu tô meio que contando para você, né, a história, né? Que você não tinha a questão da sua mãe, a sua família, sua mãe, sua sogra, tá tudo no interior. Sua mãe ficou com É, você, né? Quando então, minha mãe nasceu. ficou um período aqui comigo. Quando ela falou, vou embora, porque o nenê já está com 15 dias, eu falei, eu vou também embora com a senhora. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou. Eu peguei minhas malas, peguei o nenê, peguei as coisas e fui para minha mãe. Eu fiquei com ele lá até ele completar 40 dias. E o Júnior ficou sozinho aqui, porque eu falava, o que eu vou fazer com uma criança, né? E agora? O que vai ser de mim, É, eu e ele sozinhos, só nós dois? e se ele chorar? Porque é muito assim, e depois eu me culpava, porque quando ele chorava muito, porque tinha muita cólica, e quando ele chorava eu me trancava no banheiro, porque eu não queria pegar ele, porque eu não queria ver ele, entendeu?
E eu me culpava, falava, nossa, eu pedi tanto, e agora eu estou padecendo porque ele está sofrendo e eu não sei o que fazer, né? E isso me trazia muita culpa, né? Então, quando ele chorava, era coisa desesperadora. Então, foi a ponto de eu ir embora mesmo, deixar meu marido ir embora. E a dor de cólica, né? É uma dor sofrida, né? Do neném, né? Então, e a ponto, eu nunca fui assim muito, como que eu posso dizer? Nunca fui muito assim, o médico falou que tem que fazer isso, o médico falou. Eu falava, minha mãe, o que a senhora fazia quando a gente era bebê? Eu fazia isso, então eu vou fazer isso. O que a senhora fazia? Na minha época só tinha troverã, eu vou dar troverã, minha mãe não vai dar troverã. O que tinha quando a gente nasceu? E eu ia conforme, eu nunca fui Nutella, sempre fui raiz. Né? A Eu gente fala, ouvia muito a minha sogra também. Eu lembro até que uma vez eu mandei mensagem para você, Dani, o que você fazia agora com o Samuel? Porque o Benjamin teve pouco, na realidade ele teve acho que uns 3 episódios só de cólica, mas foi desesperador. Então, de um período para cá, começou a existir alguns outros remédios melhores, né? Mas na época não tinha, então eu tinha que apelar, era para o Luftal, para a Troveran, eu ia, minha mãe falava, eu dava, e ele tinha muita. Na verdade, depois eu descobri que nem era tanto cólica. Ele nasceu com obstrução nasal, né? Ele tinha 90% de É obstrução. verdade. Ele só respirava 10% pelo nariz. Então, eu não sabia como que eu ia saber, né? Então, ele chorava porque ele não conseguia respirar direito e aquilo, né, para ele, que era um bebê. Que é a grande dificuldade para a gente, que é a hora que a gente teria que ter um suporte médico para fazer todo uma geral na criança e ver qual que era a dificuldade da criança, porque eles têm mais experiência do que a gente, eles têm Sim, mais conhecimento que a gente, e a gente sim. fica Você muito fica refém rendida. de informações que às vezes não chegam, né? Exatamente. E como que você vai adivinhar que a criança não está respirando direito? Jamais, porque quando eu descobri, ele já tinha 3 anos. Foi quando eu descobri, né? Daí mas até lá ele sofreu quanto tempo, né? Não Uhum. respirando. 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, né? E sofrendo, e a gente sofrendo junto, porque a gente não sabia, não entendia. É desesperador. Eu falo que é uma coisa mais desesperadora quando o nenenzinho tá lá, assim, chorando e você não sabe o que fazer. A gente estava conversando esses dias, né? Aí a gente estava falando sobre a questão de outro filho e tal, né? Aí eu falei para o Alex, falei, eu acho que essa coisa do desespero que a gente tem no primeiro, a gente vai ter, teria outras dificuldades, mas essa coisa de não saber o que fazer, eu acho que ela ameniza. É ou não é? É, ameniza. É porque com o segundo você tem a certeza que tudo aquilo ali vai passar. Né? Era o que me tranquilizava no caso da Laura, embora a Laura teve muito pouca cólica, mas ela tinha outros problemas, por exemplo, o Samuel tomava vacina e não ficava com febre. Ela tomava vacina, ela queimava de febre de madrugada. Então eu passava a madrugada acordada com ela. Mas eu sabia que aquilo era um período que ia acabar. Embora, quando o Samuel nasceu, eu achei que a minha vida ia acabar. Né? Eu Essa achei que tinha sensação que acabado a a gente tem minha mesmo, vida. a minha vida acabou. Quando eu É. entrevistei a Cris, foi muito engraçado, porque ela disse que ela estava lá na casa da mãe dela, né, lá no recém-nascida, e ela falou assim, que falou para a mãe dela, a minha vida acabou, o que eu fiz na minha... Eu falava para minha mãe, eu falava assim, a minha vida agora é só pôr pijama, tomar banho, e quando ia chegando de noite, ia me dando uma angústia, eu fechava toda a casa, e eu colocava ele debaixo das cobertas, eu entrava debaixo da coberta e eu ficava, meu Deus, o medo da noite, né? Então eu falava para minha mãe, a minha vida é só isso, agora é pôr pijama, trocar de pijama e trancar a casa de noite, Põe esperar pijama, qualquer coisa tira pijama, acontecer. põe pijama, tira pijama. Mas era tão engraçado que a minha mãe estava passando o período em casa, e ela dormia na sala, e eu ia dormir com ela na sala, eu ia dormir na sala, no chão, tinha acabado de ganhar nenê, porque eu queria que ela ficasse junto comigo aquela noite, vendo ele chorar, entendeu? Aí aonde entra um outro aspecto psicológico, né, bem bacana, né, que é a mãe buscando a mãe, né? Nossa, mas é muito assim, você fala assim, eu preciso da minha mãe, embora minha mãe não vá poder fazer nada, Porque né? eu tive essa falta, eu falava, nossa, eu queria minha mãe aqui, como eu queria minha mãe aqui. Era aquela É. coisa de, nossa, quero minha mãe, queria tanto minha mãe aqui, ai, queria, o que minha mãe faria nessa situação? Ou às vezes eu queria só para que ela estivesse ali comigo. Não, e coitado da minha mãe, porque a minha mãe, o filho mais novo já tinha o quê? 30 anos, né?
ela ia lembrar o que ela fez há 30 anos atrás, né? Coitada, era tão novo para ela quanto para mim. A única coisa Uhum. que não era nela, né? Era em mim. Então, assim, até o banho, quando ela pegou, ela falou assim, como que a gente vai dar banho? Eu falei, mãe, eu não sei, a senhora que tem que saber Se a como que vai dar senhora não banho, sabe que teve 3, imagina eu. né? Como que vai dar banho dela? Então, na minha época, a gente fazia, mãe, faz igual da sua época. Tá tudo aqui, você fala para mim que você precisa, que eu vou buscar o que for preciso da sua época, a gente vai fazer igualzinho, Se você que quiser, a vai gente dar acha certo. umas farmácias com pH. Bem por aí, bem por aí. Aí, beleza, voltando, né? Voltando para não dispersar o assunto. Você voltou a trabalhar com 4 meses. Isso. E aí, Voltei, ele foi para a como foi escolinha. deixar ele na escolinha? Primeiro, primeiro dia eu deixei ele na escolinha, foi tudo bem. A hora que eu deixei, eu estava, né, não estou muito preparada, estou muito forte, porque o meu filho vai ficar na escolinha, tá tudo bem. Todo mundo fica na escolinha, todo mundo sobrevive. Ninguém morre por ficar na escolinha. Ficou lá na escolinha, depois, não vou ligar, porque tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa, eles vão me ligar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando deu Não olhava meio-dia, o pro Júnior falou, relógio, né? Não olhava pro relógio. não, não. Quando deu meio-dia, Júnior, você não vai lá na escola ver o Samuel como ele tá? Falava, não, tá tudo bem. Mas você não vai lá nem dar uma olhadinha? Eu falei, ai, vou lá ver. Quando eu fui na escolinha que eu vi ele no bebê conforto dormindo, eu comecei a chorar. Falei, eu quero levar meu filho embora. Em casa ele estaria no meu colo. O que ele tá fazendo no bebê conforto? Daí eu Ai, falei, por que tadinho, eu ninguém fui? cuida do jeito que eu cuido. Será que vão dar Não, mamar na hora isso que certa? a Será que vão escolinha que pegar ele ele? estava, a escolinha que ele estava era do outro lado da rua, do escritório. Então eu sabia que estava tudo bem, porque eu não via nem movimentação na escolinha. Se fosse Mas alguma não coisa, é nem a questão, né, da gente saber que tá tudo bem, mas é de que não tá lá com a gente, né? Não é a gente que vai cuidar. é. Embora eu fosse tão inexperiente quanto todo mundo, né? Vai, Mas era a seu, tia da né? escolinha tem mais experiência do que eu teria, né, no caso. E eu lá, toda preocupada, o que vão fazer com o meu filho? O Benjamin foi com 1 aninho, né, pra lá pra creche, né? Eu ficava sentada assim na beirada da cama, Olhando. parada assim, tal. Eu olhava o relógio, né? Falava, nossa, será? Aí eu ficava com o celular do lado, né? Sempre, nem no silencioso ficava bem alto, assim, para eu ouvir. Eu olhava toda hora o celular, ficava na beirada da cama, assim. Aí eu dava uma volta, me deu dor de barriga, me deu dor de barriga, porque a gente fez o processo de adaptação. Então a gente ficou um tempo indo, eu fiquei um tempo indo, eu ficava lá fora, né? E aí depois aí eles começavam a soltar, né? Ó, mãe vai, busca tal hora, mãe vai, busca tal hora. E nesse no começo que eu tive que sair de lá, me deu até dor de barriga. Me dá dor de Eu barriga. imagino, Imagina porque a com gente também. 4 meses. Então, eu com 4 meses ficava pensando, não, vão roubar, vão levar embora. Aí não dá, né? Beleza. Não tem Eu problema, pode ficava deixar ela pensando, participar. pode. Então, aí eu ficava pensando, vão fazer alguma coisa, a criança vai, né? Mas eles têm muita experiência, né? A gente que é insegura, né? Porque é o meu filho, né? Uhum. Porque é meu, né? Tá ligado a mim, ele precisa de mim. Na verdade, ele não precisa de mim, ele precisa de Não cuidados, precisa, independente é de quem exato. vai cuidar, né? Independente de quem vai alimentar, de quem vai, ele precisa de ser cuidado, né? Não de mim exatamente, Exatamente. né? Aí, deixa eu olhar aqui a minha listinha que eu esqueci. Amor, você desligou a panela da mandioca também? Isso, é assim, vai desligar a panela, é assim que funciona. Né? Você tinha preconceitos? Assim, tipo, não vai chupar Não, chupeta, não vai dormir na minha cama. não, nunca tive. Levei chupeta já para maternidade, já levei paninho, já levei tudo que eu precisasse. Nunca tive de dormir comigo, não, nunca tive. Eu Ah, sempre eu gosto de pensei gente que assim. seria um período assim que cresce, né? Vai passar. E é meu, né? Eu nunca tive, dei mamadeira, dei chupeta, dei o cobertorzinho, a naninha, tudo. Nunca, não tive. Eu fui bem tranquila mesmo em relação a isso. Ah, que bom, gente evoluída, é outra É, história. Não tem aquela coisa, bem nunca vou fazer evoluída. isso. Não, aí cospe na cara, né? Toma uma cuspida na cara. Não tem jeito, né? Eu não tive, não. Nem o Júnior também foi bem tranquilo com relação a isso. No frio, a gente colocava mesmo ele para dormir
na cama com a gente, porque era frio, né? E ele, por ter muita cólica, sempre ele dormia em cima da minha barriga, então ele já fazia parte da cama, já estava ali com a gente. Era parte de todos. Sim, tudo, 100%. E a Laura, foi planejada? Não foi planejada. E você não podia ter filhos, né? Então, eu tinha que devolver os dois para o médico. Hoje eu não devolvo mais, que já tão grande, já passou a fase. Mas eu não podia, então eu nem sonhava com o segundo. Falei, eu não engravidei de um, não terei o outro, né? Porque um só já faltou no Mas estava, lucro. beleza, assim, satisfeita? Ok. Sim, já resolveu plenamente. o meu desejo de maternidade. Eu sim, estava plenamente satisfeita, porque para mim, se viesse, lógico, né, que como veio, mas se não viesse também, eu estava totalmente tranquila com relação a isso, porque mas o Júnior sempre quis uma menina, né? Ele sempre quis uma menina, uma filha, né? Então eu falava, mas para mim, para a gente também estava tranquilo se não viesse, entendeu? Uhum. Pelo tanto que a gente sofreu, então se não viesse também estava tranquilo. E vocês curtiam bastante, né? A gente curtia, eu falo que a gente curtia. A gente curtia bastante o Samuel, né? Assim, você tinha essa coisa de estar. Vocês viviam bem aquela coisa, não tinha. Até então, né? Não tinha uma falta ainda. Precisa de um outro filho. Não, era Não, nós três. Era bem completo, porque a gente trabalha, né? Trabalhamos juntos, né? Passamos 24 horas do dia juntos, então tudo relacionado à casa, à criança, era tudo resolvido juntos, né? Embora aquela época ele estava na faculdade, né? Mas era tudo resolvido muito junto. Então, o cuidado de acordar de madrugada, para rodar, de trocar fralda, ele sempre participou, dar banho. Então, a gente era muito resolvido, vivia muito junto mesmo. Então, não tinha falta de ter mais um, né? Por enquanto. Porque ela veio logo em seguida, né? E aí, como foi essa chegada? Então, com 2 anos, quando Samuel estava com 2 anos, eu comecei a desconfiar que eu estava grávida. E eu passei, assim, foi difícil da aceitação pelo período, né? Por Samuel ser muito novo, né? Então, eu passei um mês que eu desconfiei que eu estava grávida, eu esperei o segundo mês, eu já tinha certeza que eu estava grávida. Quando eu ia para o terceiro mês, foi quando eu falei, Júnior, eu acho que eu estou grávida. E você guardou sozinha por 2 meses? Guardei, porque acho que foi o processo da minha aceitação, né? Porque eu falava assim, agora eu vou viver tudo de novo. Não dá, né, Laura? Oi, coisa linda! Tudo bem, princesa? Fala assim, ó, se inscreve no canal da minha tia Karina, fala aí. Fala com a tia Karina. Se inscreve no canal da minha tia Karina. É a tia Karina lá. Você tem um canal? Tia Karina! Eu tenho. Oi, meu amor, tudo bem? Fala você também aqui, ó. Fala aí, Fala você. aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para ficar legal. Coisa linda. Engraçadinho. Daí da Laura, quando eu descobri, daí eu guardei, porque foi o momento da minha aceitação, né? Porque eu falei, vou sofrer tudo de novo, né? Porque a segunda gestação a gente acha que vai ser igual à primeira, né? E não foi. E ele ainda era um bebê, então você ainda estava vivendo as coisas de um bebê, né? Sim, descobrindo, né? Porque foi quando ele fez 2 anos, aquele período que você já está tirando a fralda, que você já está ficando mais tranquilo, ele já dorme à noite, mesmo que vá dormir na cama com você, vai dormir a noite inteira, já se alimenta, já está começando a falar, ele já falava, né? Porque ele falou muito cedo. Então, estava assim, começando a viver aquele momento mais tranquilo, desmorona o castelo. Eu falo que é segurar um castelo na beira da praia, né? Daí vem a água, você quer segurar o castelo, não tem como você vai segurar. Aí vai tudo as areias, tudo pelos dedos. Vai tudo pelos dedos, né? Assim, pelo vão dos dedos. Mas daí, quando eu falei pro Júnior, acho que eu tô grávida, né? Fiz o teste, deu positivo. Daí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô grávida. Minha mãe, que legal. Isso é legal. Ela é legal. Eu desliguei o telefone na cara dela. Porque eu não conseguia acreditar que aquilo ia ser tão legal, né? Mas... Foi diferente, né?
Enquanto Bem, um você estava na expectativa, no outro você estava com medo, na realidade era medo, né? sim, era medo. Medo porque eram dois bebês, né, praticamente, né? Duas necessidades bem parecidas, né? Então, eu tinha medo do financeiro, você tem medo do psicológico, tem medo da estrutura familiar, né? Porque mexe com tudo. Ele não aceitava, né? O Samuel, como bebê, não aceitava um outro bebê, né? Foi difícil ele também aceitar. Então, foi todo um processo, né? Que não foi muito fácil, mas... E a gestação em si também, né? Não foi igual, foi bem complicada, né? Foi mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Eu sofri muito mais, eu já não consegui controlar tanto a glicemia como da primeira, daí comecei a ter todos os problemas, né? De um bebê macrossômico, né? Muito grande, né? Passamos pelo médico, né? E tudo aquele negócio, e ela Passou por uns crescendo médicos muito, legais, né, no meio do caminho. né? Ainda bem que eu fui acompanhada de uma psicóloga no médico. E, né? E toda vez que eu lembro dele falando, né, que ela tinha a coxa muito grande, hoje ela coloca as calças no serve na coxa, eu falo, meu Deus, o médico já Não dá tinha nem para falado. ver, o médico falava, não dá nem para ver as pernas dela. Eu falei, Dani, olha, ela vai ser coxuda, pensa que ladona, coisa. Olha o tamanho das coxas dessa menina, o médico falava pra gente, né? E ela, eu falei assim, hoje ela vai por calça disso, eu vou comprar calça disso, não dá, porque não entra nas coxas. Tá vendo? Já sabia desde lá atrás. Desde a barriga. E daí foi mais difícil, né? A gestação dela foi mais difícil, mais complicada. Ela nasceu prematura, né? Não foi não foi uma gestação planejada, não foi um parto planejado, né? Ela rompeu a bolsa e nós passamos todo aquele processo, né, de dor e passar por tudo, né, no dia do meu aniversário, né, que não foi programado, né? Uhum. Mas foi assim, Eu estava lá, para todo mundo saber que eu estava lá com a né? Você estava Dani na lá, hora né, que a bolsa cuidando do rompeu. Samuel. Quando rompeu a bolsa, você também estava lá. Eu sempre tive acompanhado uma psicóloga, né? Então tem essas diferenças, né? Então vamos falar da gestação para depois a gente falar do nascimento, das diferenças dos filhos. Então, para você foi mais sofrida a gestação da Laura, né? No seu Muito mais. corpo e no seu psicológico, né? Sim, muito mais. Embora depois, né, psicologicamente eu não tenha sofrido tanto, mas durante o período, né, o processo, Sim. e um pouco da negativa das pessoas, né? Ah, como assim? Você está grávida de novo? Que é muita hipocrisia, né? Porque assim, se demora, as pessoas falam que você, por que que você não tem outro? Quando você tem um outro? Logo em seguida, falam, por que que você está tendo outro? É muita hipocrisia. Então, as pessoas que nem faziam parte, assim, do meu ciclo, nem de amizade, assim, às vezes, né? Olhava assim, mas como assim? Você está grávida de novo? Eu falava, gente, mas quem vai cuidar sou eu, quem vai criar sou eu, né? Você vai pagar Tipo, né? estrada, né? Ema, né? Mas, assim, tem que... É a fase e é o que a gente tem que passar, né? Que tem pessoas que são totalmente nada a ver. E Uhum, foi o que eu passei, né? Passei muito com ela, não da família, não das pessoas perto, né? Porque passei um pouco de desespero da minha parte, mas passou, né? Igual a gente falou, Deus deu, a gente vai E dar você sempre conta. teve muito apoio, né, da sua família, né, seus pais sempre muito carinhosos, né, os seus Sim, sogros, cunhados, irmãos, né, uma família muito unida, tios, né, sim. primas, né. Essa parte estava toda ali com você junto, né? Sim, todo mundo ali vibrando, né? Tanto na primeira quanto na segunda gestação. Mas as pessoas de fora que não têm muita noção, Os sem né? noção. E às vezes não sabe nem o que você está passando psicologicamente, né? E já vem falar assim, nossa, de novo. E às vezes você também está pensando, nossa, de novo, mas não Uhum. precisa de uma outra pessoa falar isso, Pessoa né? falando, né? É. Mas foi bem complicado em todos os aspectos. Nascimento. Chegou o dia dela nascer, não foi programado, nasceu com 35 semanas. Nasceu 35 semanas, macrossômica, né? Nasceu com 5,1 kg, 54 centímetros e O de 8 maior meses. bebê da maternidade. O maior bebê da maternidade,
Daí, quando eu fui para a mesa de cirurgia, minha médica já não estava aqui, né? Porque era um sábado de carnaval. No dia do meu aniversário, a gente ia no hospital, porque eu ia ficar internada 10 dias para ela poder pensar em nascer, né? Saí da médica, a médica falou que ela não podia nascer de jeito nenhum, mas daí eu não tinha mais o que fazer, né? Como que eu ia controlar o não nascimento dela, né? Então, eu fui internada para eu ficar sendo assistida 24 horas para ela não vir a nascer. Mas não adiantou. Internei na sexta, sábado de manhã, acordamos, passando mal, ela rompe a bolsa. Rompe a bolsa, eu entro em trabalho de parto, tinha comido, não podia fazer cesárea, tinha que esperar 6 horas de jejum, e ela começou a ir contração, né? Eu entrei em trabalho de parto, contração. Sofri às 6 horas para poder ir para a mesa de cirurgia. Minha médica não estava em São Paulo, ela estava viajando, tinha que ficar na mão do plantonista, né? Daí foi quando a plantonista aqui ia deixar o plantão que resolveu fazer meu parto, né? Que ela viu meu sofrimento, ela falou, não vou te deixar sofrer mais. E quando ela me levou para a mesa de cirurgia, daí foi quando começou os maiores problemas, né? Foi na mesa de cirurgia, que eles não conseguiam tirar ela, porque ela era muito grande, ela encaixou. Então, eles não conseguiam desencaixar para tirar ela da barriga, daí abria, né? Abria, ela não nascia. E você só fica, porque você tem a noção do primeiro, né? O Samuel foi tão rápido. Abriu, você né? Acompanha toda a movimentação da sala ali, abriu, tira o neném, traz para você. Eu lembro que demorou bastante, né? Você na sala de parto. E eu falava pro Júnior, já nasceu? Ele, não, ainda não. Já nasceu, aquele silêncio, né? Na sala, todo mundo quieto. Do Samuel, o médico estava conversando, dando risada, todo mundo descontraído, né? Até o médico falava para mim, nossa, a gente não aceita devolução, viu? E da Laura, não. Da Laura foi tudo aquilo muito tenso, né? Eu muito cansada. E foi bem complicado. E aí, quando eles conseguiram tirar ela, né? Eu já tinha perdido muito sangue, muito líquido. E eles trouxeram ela para mim, ela só veio, tirou uma foto e foi para neonatal, né? Porque ela precisou do respirador, né? Porque ela já estava muito tempo e por ser muito grande, ela precisou do oxigênio. Daí Mas eles ela ficou pouco tempo, né? Ficou pouco tempo. Ela ficou da hora que ela nasceu até. Ela não ficou comigo, ela ficou. Acho que ela ficou um dia, ficou até a tarde. Ela nasceu de manhã e ficou até o final da tarde no oxigênio, né? Que daí foi quando eles trouxeram ela para mim no quarto, que daí que eu fui ver mesmo, né? O neném. Aquele nenenzão de 2 meses. Que não cabia no bercinho, que não cabia nas roupas. Ai, meu Deus, que eu falava que eu tinha que chamar a Laura bebê. Camil, saco de arroz. Tem dois pra mim? Não tem idade de falar isso de mim. O neguei e foi para casa. Qual a pra... diferença entre a primeira, né? O primeiro que você não sabia nada, e o segundo? Para mim foi mais tranquilo, em todos os aspectos. Amamentada, banho, saber que aquela noite mal dormida ia passar, embora a gente chegou em casa, ela mamava 10 horas da noite, depois só 6 horas da manhã. Ela não tinha cólica, as poucas cólicas que ela teve foi durante o dia, não era da noite. Então, bichinha, ó, deu trabalho na gestação, mas depois, olha tinha que compensar, boazinha. né? Em compensação, o Samuel, né? Eu tinha 2 bebês, né? Só ele queria carregar, era como se fosse a boneca dele, né? Então a gente não podia chegar perto, ele queria cuidar, daí tinha que ter toda aquela desenvoltura, né? E eu filho. lembro de uma coisa muito interessante, né? Quando a gente estava lá na maternidade, o Samuel, a gente queria ficar com o Samuel para você descansar. Isso. Mas o Samuel, ele queria ficar grudado em você. Ele queria ficar lá, deitou com você ali na cama do hospital, ele queria ficar lá grudado em você. Ele queria que eu fosse embora com ele. Que eu carregasse ele, eu tinha acabado de ganhar ela, ele queria que eu carregasse. Porque até então ele. você nunca tinha se separado dele, né? Não. Ele não tinha outro bebê, né? Não tinha outra criança para cuidar, era ele, era dele, ele era bebê, né? Eu tinha que ter esse entendimento, porque adulto da situação era eu, né? E eram 2 crianças, então a gente tinha que ter o entendimento que ele estava sofrendo, né? Por ter dividir o espaço e tudo,
E ela não tinha sofrimento para ela, porque ela era um bebê. Não, ela não precisava da atenção psíquica que Não, ele precisava. Ela precisava de uma atenção para mantê-la viva, né? Precisava só, ser mantida viva, porque o nenenzinho pequenininho ele precisa ser mantido vivo. só. A atenção psíquica é para outra criança, né? E ele tinha Isso, muito disso. Eu lembro que ele ficava, ele queria, e a gente lá desesperado, né? Nossa, a Dani precisa descansar, a Dani precisa descansar, mas ele queria a mamãe dele. não tinha jeito. Daí ele, quando levaram ela, que ela ficou no hospital, que eles levaram ela para fazer o exame do pezinho, ele ficava chorando, gritando no corredor: devolve minha irmã, ninguém vai levar minha irmã. Né? Foi um episódio bem engraçado, porque ele não aceitava e depois, quando ela nasceu, Depois ficou morrendo de ciúmes, né? Não deixava de jeito nenhum alguém pegar não, a ninguém. ninguém. Em casa também, daí ele queria dormir no berço dela, com ela, queria deitar no carrinho dela com ela, queria tomar banho na banheira com ela. Foi E bem aí, como engraçado. foi administrar esses dois bebês em casa? Então, para mim, foi tranquilo, porque eu tive muito apoio do Júnior, né? O apoio foi muito importante, né? A Porque eu não parceria tinha é minha mãe, tudo. que daí a minha mãe veio, ficou 15 dias, daí eu não podia mais ir com ela, como eu ia com ela com 2 bebês, né? Uhum. Então eu já não podia mais sair daqui, né? Eu já tinha era outra realidade, né? Então eu tive que ficar, mas eu tive muito apoio dele. Então para mim foi assim bem mais tranquilo. Então ele conseguia, a gente conseguia dividir bem, né? Então eu cuidava dela durante o dia, ele chegava com o Samuel à tarde da escolinha, eu cuidava dele e ele cuidava da bebê, né? Cuidava da Laura. Então para mim, porque daí o Samuel queria eu, então era mais fácil. Uhum. Então eu tinha que preparar tudo antes dele chegar, janta, casa, deixar o nenê de banho tomado, só para o pai cuidar, trocar fralda, pôr para dormir, ficar com ela no colo, aquelas coisas de mimo de pai, né? E eu tinha que cuidar da atenção, brincar, Que era a né? sua, agora aquele seu momento com ele, né? Isso. Então, para mim foi tranquilo, porque eu tive muito apoio do Júnior. E como a gente sempre trabalhou perto de casa, então, a questão de horários eram sempre os mesmos, e eram nós dois juntos 24 horas, né? Então, para mim foi muito tranquilo com relação a isso, né? Tive muito apoio dele, da parte dele. O Dani, o que você coloca assim na balança da questão de assim dos dois? Se você tivesse que mudar alguma coisa hoje, eu esperaria mais para ter o outro. O que você faria se você tivesse a opção hoje, falar não? Eu esperaria para ter outro, foi a melhor coisa, foi realmente ter dois logo em seguida. Eu acho, sim, foi tudo muito perfeito, né? Assim, tudo muito perfeito. Embora na época foi o perrengue, hoje é tudo muito perfeito. Eles são muito amigos, né? Então, eles são muito companheiros. Então, é até engraçado. Tem dia que a gente chega em casa cansado e tá os dois aqui morrendo de dar risada. Eles ficam aqui. Então, às vezes, quando não tem aula, eles ficam, porque a gente trabalha do lado, eles ficam em casa, né? Então, eles ficam sozinhos, né? Então, o Samuel acorda de manhã, ele esquenta o leite dela no micro-ondas, ele dá o leite dela. É bem bonitinho de ver. Então, quando ela chora, quando ela está com dor, ele fica todo preocupado. Quando ele está com medo de ir em algum lugar, por exemplo, ele tem muito medo de ir no banheiro, de ir no quarto sozinho. Ela, vamos lá, Samuel, ela vai com ele. Então, meio que dispensa, né, a minha pessoa, né? Realmente um cuida do outro, né? É Pela diferença parceria, de né? Entra os dois muito, brigam muito também, que né? faz parte, gente, faz super parte. Né? É um homem e uma mulher, né? Para começo de É, conversa, e depois que, né, são 2 irmãos. Mas é muito engraçado. Então, tem dia que a gente vê se eles estão pegando fogo, mas pegando fogo. Você fala, não precisa nem de outra. Não ficam assim no celular, na televisão, é os dois, eles brincam mesmo, eles se divertem interagem. mesmo. Então, eu não mudaria nada. Eu teria, assim, se Ah, eu pudesse escolher, lógico, na época me desesperou, mas hoje, se eu pudesse escolher, eu realmente teria um assim seguido do outro, porque hoje é a melhor coisa. Eu vejo que o melhor presente de um é o outro. outro dia eu estava vendo uma mãezinha que teve três, né? Aí ela disse que ouviu a mesma coisa, né? Ah, nossa, mas você tem três, né? Ela falou, gente, passa tão rápido esse período, Tá. que eles são pequenos, que assim, você fala, na hora você está desesperado, mas depois você olha e fala, nossa, já passou. E aí eu olhei para o Benjamin e falei, nossa, realmente, faz 4 anos, né? Passa. Aquele Tá. sofrimento que existia antes não
não tem mais. A gente vai lidando com cada coisa, né, no seu tempo. Mas Sim. aquele desespero nosso não existe mais. Passou. Não. E eu vejo assim que, como foi um muito perto do outro, ele ensinou muito, né? Então, ele incentivava muito ela a andar, incentivava muito ela a falar. Então, ela andou cedo, ela falou cedo, ela começou a ler muito cedo, porque ele já era alfabetizado, ele começou a incentivar ela a ler. Fica Então, mais desenvolvido, né, o segundo, né? fica, Por porque assim, conta... é um logo seguido do outro. Então, a fase que um passou, o outro já está entrando. Então, ele já sabe daquela fase, ele já vai. E ele puxa ela, né? Ele puxa ela, porque, por Isso. exemplo, o Benjamin que é sozinho, a gente fica, né? Ai, filhinho, né? Ai, eu faço pra você, ai, não sei o É porque quê. a gente tem o instinto de mãe de querer fazer, de querer proteger, de achar que ele ainda é o bebê. Enquanto que o irmão não, o irmão vai fazer, vai deixar, né? Vai puxar, vai empurrar, vai se virar. É bem isso mesmo. Então eu não mudaria. Eu não mudaria. Tá certo que não foi planejado, mas eu não mudaria. Show. Pensa em ter mais? Não, nem posso, né? Questão de saúde, não posso. Quando eu terminei, quando a Laura nasceu, a médica já falou que eu não podia mais ter mais nenhum, né? Que eu corria risco de vida. Mas Que não por conta que você não podia ter na questão do não, não se pode fosse para engravidar. mim escolherem ter mais, eu gostaria. Não, sim, mas estou falando assim, só para explicar para as pessoas, não é porque você não pode fisicamente no sentido de não pode engravidar, mas por conta da diabetes, né, acaba sendo gestação de risco, mais nesse sentido, né? E porque como o parto dela foi um parto muito assim agressivo, muito demanda, assim, o corte foi maior, foi tudo muito, né, mais tenso, e como o meu útero, quando da gestação do Samuel para a Laura na cicatrização, ele colou. Então, quando ela foi cortar, eles quase cortaram ela no parto, né, Nossa. junto. Então, ela pediu para mim, ela falou, você não pode, é caso de vida mesmo, de não ter um outro bebê. Por Então, eu conta não do poderia estresse nem... que seu corpo sofreu, então. Isso, porque por todo, né, e porque ela foi muito grande, então eu fiquei, assim, foi bem complicado. Então, a médica falou para mim, você não pode. Foi quando a gente já resolveu mesmo não ter mesmo, porque não ia mesmo ter outro, né? Bom, fecha, né, gente? Fecha tudo, Porque já tem dois. nasceu, Que ele não tinha nasceu nenhum, com que não ia ter nenhum. todo lucro, nasce um com 4 quilos, outro com 5, no próximo vai ser com O, 6. pró, o próximo, Esse Deus aí do andando, né? Daí não dava, né? Não dava. Todo mundo olhava minha barriga e achava que era gêmeos. Ô, nega, como foi alinhar vida profissional, pessoal, casamento, maternidade? O que você acha que sofreu mais aí? Porque sofre, não Ah, tem jeito. A gente a sabe que pessoal, sofre. a vida pessoal, né? Não tem jeito. Acho que, não sei se todo mundo, mas acho que eu me anulei muito, né? Uhum. Por conta deles. Então a gente olha assim, e não foi assim, me anulei por um período, não, foi por muito tempo, né? Então eu pensava, tudo era para eles, né? Para eles, no Financeiro, tempo o deles, né? tempo, a família, tudo, tudo, tudo. Nunca pensei assim, vamos fazer isso porque eu quero fazer isso. Não, vamos fazer isso porque para as crianças tem que ser dessa maneira. Então a gente nunca teve assim nada, né? Depois deles nascerem, sempre foi 100% para eles. Para Então, eles. eu acho que a vida pessoal foi a mais afetada, em todos os Uhum. sentidos, até de não sair de casa para ir fazer a unha, porque eu não queria deixar, porque achava que não ia dar conta do Júnior ficar com os dois, e a casa, e comida, porque tudo tem seu tempo. Então, eu me anulei Sim, por muito tempo. e isso é muito normal, você falou, né? Não sei se é muito normal. Na realidade, a mulher ela se torna mãe e fica mãe. E Até o nome esquece, não tem mais, né? esquece depois, né? Não consegue, na realidade, recuperar. Claro que nunca vai voltar a ser a mesma coisa, nunca. Não existe essa coisa de falar assim, eu vou voltar a ser a Karina que era antes, ou a Dani vai voltar a ser a Dani que era antes. Não existe isso, é impossível. Nem o sono, nem a alimentação da gente, Não, nem nada. nunca. Não, nunca.
Mas existe a coisa da gente, né, ter um pouco de respiro. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Eu já saí para fazer uma unha, né? Consegui ir num shopping sozinha, que eu ainda não consigo ir num shopping sozinha, né? Meu Mas filho acho quer que um ir. pouco também é o da gente determinar, né? Eu Sim, vou porque ele já consegue, já dá conta. Mas a gente não tem a coragem de. de A fazer primeira vez que eu fui isso. no shopping sozinha, eu me senti culpada, porque eu estava tomando um sorvete e os meus filhos estavam em casa. E qual o Eu problema falo, meu disso? filho gosta tanto desse Então, sorvete. A primeira vez entendeu? que eu e o Alex deixamos, porque a gente, como vocês, né, eu e o Alex vivemos muito, né, a cumplicidade e a parceria assim, na maternidade, né, na parentalidade, na realidade, né, que pai não, Uhum. na parentalidade. E a gente realmente viveu isso, né, do tipo que assim, a gente saiu pouquíssimas vezes sozinho, a gente deixava muito poucas vezes ele, né, com a minha sogra ou com quem precisava deixar, a gente fez isso pouquíssimas vezes. Aí, quando a gente estava aqui, que a gente começou a deixar ele lá na creche, né? Teve um dia que a gente saiu para almoçar. Nós dois. Aí ele falou: Nossa, a gente aqui almoçando, acho que o filhinho ia gostar de estar almoçando com a gente. Não, a criança está moendo na escola de felicidade, e a gente está Não, gente. comendo e chorando, né? Comendo e chorando. Aí E a tava criança lá, a gente. de felicidade. Aí eu falei: Nossa, aqui, ó, a gente aqui, ó, comendo, passeando. Mas sente até aquela falta, né? Do tipo, você andar de mão dada, né? Porque até então fica a criança no meio, né? Ou você pega de É. vez em quando na mão e tal. Aí estão os dois andando de mão dada, assim. É É estranho, até né? Tipo, estranho, é até tá estranho faltando você alguma coisa. comer e não ter aquele negócio, não, vou dar para ele, não, aquele negócio do restaurante, né? Que você Come fala, isso, criança. Come isso aqui. é, Não para de jogar não, aí. Para de jogar. primeiro eu vou dar comida para ele, depois eu como, né? Não A é para gente correr até no restaurante, não é para correr. não vai mexer na mesa dos outros, né? É, bem Que a Laura assim. tá com a mesa do lado para comer, né? O Benjamin tá com uma mania de apontar agora para as pessoas. A bicha é Ele esfomeada. aponta. A bicha escorrendo. Ô, mãe, e onde Ele você pegou aponta essa assim e fala. Ele De aponta assim e onde? fala assim: Ô mãe, aquele lá que não sei quem é o filho, para de apontar, meu filho. Então é nessas que a gente está. Me conta algo que você detesta no mundo da maternidade, que não gosta, não usar a palavra não gosta. Não gostei na maternidade. É no mundo da maternidade, não precisa necessariamente algo que tenha acontecido com você, mas que você olha e fala, não gosto disso. Ah, para mim foi a amamentação. Foi a Tá parte entre que eu. os tops, a amamentação Tá. tá lá. Então, achei que eu estava muito fora. Eu falei, eu achei que eu já até ser julgada. Não, mas para mim foi a amamentação. É um. 9 em cada 10 mulheres. Eu acho que se eu entrevistei, acho que eu entrevistei uma que falou que se deu bem com a amamentação. Não me dei Duas. bem. Duas no total, que se deram bem na amamentação. Todas as outras tiveram problema. Não me dei bem, sofri e também não. Hoje, eu não iria sofrer, porque eu sei que a criança sobrevive sem o amamentado, sem o leite do peito. Mas não foi a parte que eu menos gostei. Não vou falar que eu detestei, né? Porque não dá, mas a parte que eu menos gostei foi a da amamentação. Sim. Me diz a coisa mais maravilhosa. Ah, é ver o sorriso do Banguelo, né? Se acordar e Aquele dar uma cheiro de olhada, mesmo leite às aquela noite vezes. cansada, aquela noite, e se acordar aquela mãozinha pegando em você, né? Essa é a melhor parte, eu acho. É você ver mesmo o bebê, né? Ele tá assim, parece que está satisfeito, né? Embora ele não entenda, né? Pra gente é como uma satisfação. Para a gente é a resposta, né, daquele momento duro que a gente teve, aquele sorriso, eu falo assim, nossa, isso está preenchendo esse momento difícil que eu tive. Eu acho que essa é a melhor parte. Dê uma dica que você acha que salvou, te ajudou na maternidade, que acha que pode ajudar outra mãe. Dica. Eu acho que não ter o preconceito com relação às coisas da mamadeira, chupeta. Ai, mas ele vai chupar chupeta até quantos anos? Ai, e é tão assim, por ter dois, é tão assim. Eu entendo tanto que o Samuel, ele com 3 anos, ele ainda chupava chupeta. A Laura, com 1 ano, ela deixou de chupar chupeta. Ela Olha, sozinha tirou as fraldas dela.
né? Ela, com um ano, ela chegou em casa, um ano e pouquinho, ela falou, eu não vou usar mais fralda. E tirou a fralda e a gente olhou um para o outro, a gente falou, falei, deixa, ela nunca mais pôs fralda. Então, assim, é uma fase, vai passar, entendeu? Vai passar. Então, a gente fica muito, ai, mas ele vai chupar o chupeta até quantos anos? Vai passar, uma hora ele não vai chupar mais. Né? Então, não Eu tem tenho um uma preconceito. tem uma pediatra que eu sigo que ela fala assim: Ô, gente, vocês já viram uma criança, um adolescente de 15 anos usando fralda? Então não se preocupe, uma hora ele vai deixar fralda. É bem isso mesmo. O Samuel, com 3 anos, ele ainda dormia de fralda. Mas era dele, ele não queria tirar a fralda dele. E eu fui muito tranquila, eu fui negociando, fui explicando que ele podia fazer o xixi, depois ele dormia, às vezes ele fazia o xixi, colocava a fralda e dormia e acordava com a fralda seca. Mas até ele ter a segurança de realmente tirar as fraldas, eu nunca tive preconceito com relação a isso. Eu acho que isso é muito nosso, né? A gente que Uhum. põe os limites, as regras, mas eu não tive isso. E é um medo nosso, né? E eu falo dessa coisa do medo porque o Benjamin ele começou a dormir no quarto dele tem 2 meses. Ele nunca tinha dormido sozinho. E a gente estava morrendo de medo. Nossa, ele vai ficar com medo à noite. Ai, nossa, não sei o quê. Mas do primeiro dia que ele foi para lá, ele nunca mais quis dormir na minha cama. Ele vai até meu quarto, ele me chama, quando acorda, né? Porque agora ele dorme a noite inteira. Quando ele acorda, ele vai, ele me chama e ele fala para eu ir pro quarto dele. Aí eu vou até o quarto dele, ele volta a dormir, aí eu volto para minha cama. Quando eu não durmo, né, junto e fico lá por lá mesmo. Mas é um medo nosso, a gente tinha esse medo. É. Eu, como já tive um logo em seguida, então o Samuel, ele tinha medo, ele dormia, ele sempre veio para minha cama, a gente nunca tirou ele da nossa cama, e quando a Laura nasceu, a Laura só foi muito independente, então ela sempre quis a cama dela, ela nunca gostou de Olha. colo, ela sempre quis o chão, então desde pequenininha, ela dava boa noite e ia para a cama dela. Daí, com isso, o Samuel não ficava sozinho, porque ele estava no quarto com ela. Uhum. Então, ele automaticamente passou aí para o quarto dele, para a cama dele, porque ele queria ficar com ela. Com ela. Então, Parceria então, desde assim, sempre. né? Então, assim, é uma fase, vai passar. Eles vão tirar chupeta, eles vão tirar mamadeira, eles vão parar. Eles É vão pro igual quarto deles. dar o peito e, se eu der a mamadeira, nunca mais vai criar. Não, imagina, os meus era peito e mamadeira, era assim, seguido. Não vai deixar de produzir leite, não vai. E Eu se acho que é um tiver que preconceito. deixar, né, de fazer isso, vai estar alimentado, né? Não vai ser menos mãe, que na realidade eu acho que esse é o maior medo das mães, é não viver a plenitude, a maternidade completa, né? Ah, não, precisa ter a amamentação para ser completa, né? Eu acho que tem É, muito disso ainda na nossa cultura, né? é verdade. A pergunta do Miguel. Do Ian. Quem é você depois da maternidade? Eu sou uma pessoa mais, como que eu posso dizer? Eu tenho assim, eu tenho mais medo, não medo do futuro, mas o medo de faltar no futuro, né, para os meus filhos. Hoje sou uma pessoa mais medrosa, então hoje eu tenho mais cuidados comigo, eu tenho mais cuidados com relação às Você é mais coisas. cautelosa. Isso, porque eu sempre fui muito assim, aventureira, né? Desbravadora, mas hoje não, hoje eu tenho mais cautela, porque eu tenho medo de faltar para eles. Embora eu sei que se acontecer, eles vão sobreviver. Mas, né, eu acho que é um medo, não sei se é de todas as mães, mas acho que eu tenho esse medo. Eu fiquei mais medrosa depois de ser mãe. Ah, todas nós, viu? É, né? E principalmente eu que perdi a minha, né? Então eu fico pensando mais pelo lado, poxa, né? O quanto eu vou faltar como mãe para esse, nossa, aí passa. Só que eu não sou uma pessoa que gosta de ficar pensando, né? Então eu não penso muito a respeito, não. É porque se pensar muito também, Não, é uma não coisa dá. que não tem como eu planejar, prever, então eu nem fico pensando muito, Sim, mas a tenho gente. sim, mas cautela, mais cautela. A gente fica É, pensando, poxa, tem que fazer um seguro de vida. Ai, poxa, tem que fazer tal coisa para caso, né, eu falte, né? Ai, poxa, a é, gente fica mais é. cauteloso. A gente a gente se programa mais. Uhum. Eu É acho isso, que nega. foi isso. É, Muito obrigada.
Obrigado eu. Mesmo Muito de longe, estamos aqui batendo um papo. obrigada por contar a sua história. Sei que não é fácil, né? Assim, expor-se, né? Mas é muito gratificante. E eu faço isso que é para todas as mamães saberem que é possível, que a gente sofre às vezes as mesmas coisas, que a gente tem um maternar diferente, mas a gente é muito parecida em outras. De unificar, sabe? Menos julgamentos e mais unificação, mais empatia. E as histórias, às vezes, a história de uma fortalece a outra que às vezes está passando pelo mesmo problema, dá esperança, né? No meu caso, pode dar esperança para alguém, trazer esperança, né? Exatamente. E não é o médico que dá a última palavra. Que é uma coisa que nem você falou muito interessante, né? Eram 2.000 mulheres, casais, né? 2.000 famílias, para 200 vagas. Então você vê que tem muita gente. Participar de nenhuma vaga. Então, mas você vê que assim, é muita gente, é muita família passando por isso. Muita gente, muita gente. Muita gente mesmo. Então, que é possível. Sim, é possível. Tem que confiar, crer. É possível. É isso. Nega, obrigada. Dá um beijo nesses pretinhos sem vergonha. Nega, beijo. Beijo em todo mundo. Amo vocês, viu? Para vocês também, amo vocês. Tchau.